e hoje a minha irmã. Então, que nós possamos hoje sentir todas essas energias salutares e agradecer a Jesus pelos 47 anos na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já receberam em algum momento o consolo, o amor e todas as dádivas que essa casa nos traz durante esses anos todos. Então, é uma satisfação muito grande hoje estar aqui na presença de vocês e na companhia dessa irmã, que já foi presidente e me passou com todo amor e carinho esse cargo, sabendo que eu daria continuidade à obra que começou com ela. Então, eu convido a todos para que nós possamos agora, unidos em pensamento, trazer para o Jesus de Nazaré as nossas aflições do dia a dia, para que aqui, nesta casa de amor, nesta casa de oração, nesta casa de consolo, nós consigamos receber aquilo que nós tanto procuramos. Que Jesus, na sua infinita bondade, sempre nosso modelo e guia, possa estar nos orientando nesta jornada que muitas vezes parece difícil, mas que com certeza chegará ao fim. E fim triunfante da evolução do Espírito, como sempre fomos Espíritos criados por Deus na sua infinita bondade. E assim, com o coração cheio de alegria, damos por início a semana de encerramento, a palestra de encerramento da semana de aniversário dessa Sociedade Espírita. Pedimos que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu não ouvi. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui falando para vocês e ver vocês aqui, a ouvir-nos, em especial nesta semana que foi uma semana festiva, uma semana de confraternização, uma semana de abraços, de carinho, de troca de afeto, porque mais um ano, mais uma oportunidade de comemorar 47 anos de caminhada dessa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, local este que foi cedido por um homem querido, bondoso, de bom coração, seu Divino Cavion, cedeu esse espaço, ajudou na construção, junto com demais companheiros da jornada, da caminhada que o acompanhou há 47 anos. À época, eu tinha apenas 2 anos de idade. Não imaginava, com 2 anos, né? Quem é que lembra, quem que tem capacidade de pensar que vai estar em tal lugar, em tal momento, e hoje aqui estou, né? Olhem bem, bacana, é um orgulho. Aqui tem a Osaira, né, Osaira, que essa semana contou, participei da abertura. Participou da abertura. Sim, de como, quando iniciou, porque tinha poucos trabalhadores. Vem aqui. E a gente veio junto, na época tinha o seu Ney, a Dona Luz e o seu José, que ajudou muito, inclusive, com a obra, né? Porque ele era construtor, trabalhava com construções. E foi, assim, uma coisa incrível que a gente nunca esquece, realmente. E outras pessoas, que nem teve, na época, aquele Chaves, que era radialista, e hoje tem o irmão dele, que ele já desencarnou. Então, muitas pessoas que participaram conosco. E a gente vinha, porque eu trabalhava, frequentava o Fora da Caridade na Salvação, e o Alunos do Bem, morava lá do outro lado das idades. E tinham realmente poucos frequentadores, então a gente veio, inclusive
participando porque era importante. Claro. Precisava. Claro. E a coisa... E quando viu, foi fluindo. É. Obrigada, Elzaira. Olha que bênção, né? E a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré veio nessa caminhada, as pessoas começaram a vir frequentar, e ela foi tomando uma proporção tão grande, foi se expandindo, e aí começa o movimento de evangelização, de trabalho social, vai tocando corações, assim como tocou o meu. E eu vim a conhecer porque hoje a proposta do Departamento Doutrinário desta semana alusiva à festa de aniversário é falar o seu testemunho. O Jesus de Nazaré, a casa espírita na minha vida. E aí eu pensando, o que eu vou falar, o que vou dizer, porque não tem livro, não existe uma teoria. Existe aqui um testemunho de vida. É um testemunho do coração. E eu pensei, Cíntia, você vai falar o que o teu coração sente. E pus-me a lembrar o que me trouxe ao Jesus de Nazaré. Bom, para a grande maioria das pessoas, estar dentro de uma casa espírita, conhecer uma casa espírita, para a grande maioria, é motivada pela dor. Alguma porcentagem um pouco menor, em função de daqui a pouco acompanhar alguém, porque alguém disse que lá é bom, vai pelo amor. Mas a grande maioria conhece uma casa espírita pela dor. Vocês também? Né? E dores, quem não as tem? Própria dessa vida, dessa experiência terrena neste mundo de provas e expiações. Porque a dor, ela chega para nós e ela vem nos testar. Como é que nós vamos reagir a ela? E ela nos movimenta a tomar uma atitude. Bom, ela chega na minha vida e a gente precisa fazer algo. E a dor chegou para mim com o desencarne da minha mãe. Então está aqui o meu testemunho de como que foi que eu conheci Jesus de Nazaré, por que chegou na minha vida, veio ao meu encontro. Cíntia, uma menina, uma adolescente, moça, frequentadora da Igreja Católica, que é a minha base religiosa e que por ela tenho muito respeito e consideração, formou-me em valores também morais, então acompanhava pai e mãe na igreja assiduamente. Eles, frequentadores assíduos, meu pai só faltava ter a chave da igreja. E eis que a mãe começa a ter um problema cardíaco e não deu a volta, não deu conta. Os anos foram passando com aquele problema e a mãe desencarna aos seus 53 anos de idade. A Cíntia com 28. A referência materna não está mais perto dela. Cíntia sofre, chora, não entende o que está acontecendo, um vazio enorme se apropria aqui, é como se um buraco se abre, e aquele sofrimento percebido por amigos. E eis que chega até Cíntia, vamos conhecer uma casa espírita para poder esclarecer e para poder consolar. Quando eu recebi o tema da minha
explanação e dessa conversa, eu digo, veio ao meu encontro, porque o Jesus de Nazaré me consolou. À época, quem me atendeu quando eu coloco os pés aqui no Jesus de Nazaré e peço um atendimento fraterno, porque ele é importante, o atendimento fraterno, é importante, tantas vezes forem necessárias, precisamos fazer, conversar, desabafar, chorar, a gente fica mais leve, a alma expande. Seu Ginês me atende. E a emoção é grande porque ele não está mais entre nós e ele foi a minha referência aqui no Jesus de Nazaré. Não tem como não se emocionar. E a gente faz um elo muito grande com essas pessoas, chorando a dor da partida da mãe, mas ao mesmo tempo sendo acolhida e amparada com aqueles braços amorosos daquelas pessoas que te carregam no colo. E isso foi expandindo, e isso vai acontecendo porque a gente se permite que isso aconteça. Eis aqui a minha orientação, a minha fala para que a gente se permita que alguém nos abrace e nos acolha. Nós precisamos desse amparo, quantas vezes forem necessárias. E aqui eu fui ficando, e cada vez menos indo àquela crença, aquela religião que foi a minha base sólida, e é, mas eu ia cada vez menos, porque aqui eu fui encontrando o amor, as respostas, não propriamente isso, mas na verdade esse amparo, esse consolo, esse abraço, esse ombro, e a gente vai se envolvendo, porque a gente vai se permitindo se envolver. E eis que eu começo a entender através da doutrina espírita, através dessa casa, o que aconteceu com a minha mãe. E a gente vai percebendo e entendendo o nosso planejamento reencarnatório, o porquê, uns mais cedo, uns mais tarde. E aqui eu fui criando raízes, estudando, trabalhando na evangelização por muitos anos, que foi uma bênção na minha vida. Foi vindo ao meu encontro trabalhar com as crianças, até por, nesta existência, estar como educadora, e em especial no meio da educação infantil, que é a minha carreira há 33 anos. Então a evangelização veio ao encontro e a alegria foi voltando, o entendimento foi aflorando, e a gente vai estudando, é convidado a estudar. Que bom, a gente adentra num grupo de estudo, a gente vai se apropriando daqueles conhecimentos. E o Jesus de Nazaré, a casa, as pessoas vão fazendo parte da nossa vida como uma família. A família Jesus de Nazaré. E aí a gente vai ouvindo outros oradores da casa e vai olhando e dizendo: nossa, eu também um dia quero falar como ela, como ele. E aí eu tenho aqui a Simone, que eu olhava e dizia: nossa, um dia eu quero falar como ela. Será que eu consigo? E a Simone começa a me chamar para fazer parte da mesa. Não é verdade, Simone? Sim. E aí eu faço mesa com a Simone e aquilo vai assim, eu vou me encontrando e de repente a gente começa a fazer curso de orador espírita. A gente começa a perceber, porque cada um de nós, quando a gente
para sentir o coração. Sair da nossa voz do ego, da nossa mente, para sentir o coração, a gente percebe as nossas capacidades, a gente sente aquilo que a gente consegue fazer. Todos nós temos capacidades para muitas coisas. Mesmo que a gente um dia tenha caído, se quebrado, porque tombos que não tem airbag, a gente cai e a gente se quebra quando chega a dor. Mas quando a gente mesmo se coloca no movimento de colar os caquinhos, colar todos esses caquinhos, com cola de ouro. Por que cola de ouro? O ouro que existe dentro de nós, que é a luz que vai fazer com que todos aqueles caquinhos vão reluzir, vão iluminar. E a gente percebe que essa cola de ouro que tem dentro de nós, quando a gente cai e se quebra, e a gente volta a se iluminar, volta a auto-iluminar se a gente ilumina os outros. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos essa capacidade. E esse movimento prescinde de nós. Ninguém vai fazer por nós, senão nós mesmos. É poder olharmos para dentro de nós, percebermos-nos como capazes de e realizar. Então, vão ter pessoas que vão estar dando os braços, vão estar acolhendo, como Jesus de Nazaré fez comigo quando eu caí, me quebrei toda, mas eu me reergui e eu comecei a botar as mãos à obra e trabalhar. Vamos trabalhar, porque a gente percebe que essas pessoas são a divindade viva. É Deus se manifestando no outro. É o chamado da divindade. E é o chamado de Jesus para servir, para a obra. A seara é grande. Poucos são os ceareiros. Mas quando a gente é chamado e sente o chamado, aonde quer que estejamos, meus queridos, façamos. Estar aqui, dentro dessa casa de oração, frequentar, ouvir o chamado, a intuição é a voz de Deus. Hoje estamos aqui porque ouvimos o chamado. A intuição que falou alto, que o ego não teve vez para que deixássemos em casa, ou ir passear, ou ir ver novela. O ego não teve voz. A voz de Deus falou mais alto através da nossa intuição, da intuição que recebemos da voz de Deus. Porque a gente silenciou, a gente aquietou a mente, aquietou o ego e deixou o coração sentir. E a gente está aqui. E por que não fazer mais? Não só estar aqui. Por que não estudar na casa espírita? Por que não fazer um curso? Evangelizar na casa espírita? Por que não um dia talvez com estudo, com aprimoramento, ser um facilitador da casa espírita? Por que não com muito estudo, com muita propriedade, com muita vontade, ser um dia um orador da casa espírita? Mas tudo isso requer disciplina, disciplina, disciplina. E cá estou para dar o meu testemunho de que Jesus de Nazaré consolou-me e certamente consola a todos vós. Basta estarmos receptivos, estarmos abertos, de coração expandido, para que este consolo, para que este amparo se aproprie
Caso contrário, nada vai acontecer. Coração reprimido, sentimentos reprimidos, estando refratário, nada consegue fazer algo ou uma transformação em nós. Então, que hoje saiamos desta casa de oração percebendo, ouvindo o que está em nossa alma. O que eu posso fazer de diferente na minha existência, enquanto aqui encarnado, enquanto dentro dessas provas que me chegam, enquanto dentro dos desafios que estão acontecendo. Bom, eu posso escolher reprimir-me, posso escolher viver no vitimismo, todo o desenrolar da minha encarnação, e depois ainda quando retornar, ter que recomeçar de onde eu estacionei. Como posso querer fazer a diferença? E por que não, dentro da própria casa espírita, colocar-me à disposição? Olha, estou aqui à disposição para estudar, para um dia trabalhar nesta casa. E isto vai afagando a nossa alma, e a gente vai percebendo que a dor vai diminuindo, ela vai dissipando, porque a gente permite que a luz adentre a nossa escuridão, aquela escuridão do vazio, aquela escuridão daquele sofrimento. A dor é inevitável. Agora, ficar em eterno sofrimento é uma opção. Permitir-nos, sim, viver o luto daquilo que nos acontece, sim. Permitir-nos. Chorar a dor, sim. Viver aquilo que dói, sim. Permitirmos-nos, não reprimir. Acolher, mas que ela não seja longa, que a gente se coloque em movimento de poder fazer com que resgate a nossa força interior, voltar a viver, voltar a brilhar, porque todos temos luz, basta fazer com que ela volte a clarear os nossos caminhos e o caminho do outro que está ao nosso lado. A doutrina espírita é um farol, ela ilumina caminhos. O Jesus de Nazaré, esta casa de oração, é um ponto de luz. Ela foi projetada na espiritualidade e concretizada aqui no plano terreno. É um ponto de luz, é um farol que ilumina. Basta queiramos ver o farol, ver essa luz e ir ao encontro dela. Então, estar aqui é porque a gente vê esta luz e a gente quer estar iluminado por este lugar, por essas energias boas. Então, eu posso escolher. Sim, eu vivo aquela dor, sim, eu tenho aquele sofrimento, sim, eu acolho aquela situação que aconteceu na vida, porque se eu fosse dar testemunho aqui de dor, eu tenho muitos outros, além do desencarne da minha mãe, que eu trouxe como o que me fez adentrar a casa espírita como um consolo. Cristo que consolou através das pessoas, através das explanações doutrinárias. Tem muitas outras. E em todas elas que foram acontecendo ao longo da minha existência, eu via Jesus junto comigo. Porque a gente precisa se perguntar, quando estamos numa situação que incomoda, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Então, este é o meu testemunho de Jesus de Nazaré em minha vida como consolo. Que a gente possa
perceber toda a nossa força que há dentro de nós, sentir com o coração, expandir essa energia que há em nós. Todos nós temos, só que muitas vezes a gente reprime e a gente esquece de olharmos-nos com amor e expandir essa força, porque a gente fica focado na dor. E o Jesus de Nazaré dá aquele abraço através do atendimento fraterno, através da explanação doutrinária, através dos amigos, do trabalho. Quando a gente vê, a vida flui. A vida flui. E a gente passa por tudo aquilo e a gente olha para trás e diz: eu consegui. Viu? Eu me permiti passar por aquilo. Eu vivi aquilo, eu me permiti e cá estou, renovado, reerguido, agradecido por Jesus estar conosco, pela divindade estar externada através das pessoas e porque nós nos movimentamos para isso. Então, fica aqui essas singelas palavras de coragem, de fé e de amor, para que possamos fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas de quem a gente toca. Convido a todos para serenarem, sentarem confortavelmente, cerrar os olhos, porque neste momento, nós aqui, neste local de espaço físico, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, bem como as pessoas que estarão ouvindo de suas casas, de onde estiverem, vão estar recebendo as energias benfazejas do plano espiritual. Convido para que todos nós realizamos uma respiração profunda. E nesse momento, perceba o coração. Sinta o que se passa no seu coração. Sinta se há dor, se há um sofrimento. Sinta e acolha. Acolha com o amor que há dentro deste coração. Este coração expande amor. E esse amor envolve essa dor. Porque este amor é o amor que desce do plano espiritual neste momento em todos nós, através das mãos abnegadas dos médiuns da casa, através da divindade do plano espiritual que nos envolve. E este amor vai tomando conta. E este amor é tão grande que ele é maior que a dor, ele é maior que o sofrimento. E ele nos faz ver que somos capazes de seguir a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva nessa existência. Porque a espiritualidade nos envolve a todo momento. Nosso mentor de luz está ao lado e ele está acolhendo essa dor. E eles estão levando este sofrimento, este incômodo para o colo de Deus. E vamos ficando mais leves, porque Jesus de Nazaré
nosso amigo de todas as horas, nosso irmão amoroso, junto a Deus Pai, nosso Pai querido, justo e bom, estão a carregarmos-nos no colo. E a dor, o sofrimento vai dissipando. Não tem mais o peso que a gente estava imaginando ter ou a gente estava fazendo ter. Ele vai ficando leve. Porque o jugo do Senhor é leve. E Ele carrega o nosso fardo. E agora, este amor está sendo expandido por todos nós ao nosso redor. E todos aqui estamos envolvidos e trocando amor. E a espiritualidade derrama paz, derrama bênçãos para este fim de tarde, para o momento ao qual estamos ouvindo, estamos recebendo. E essa paz que todos nós temos e estamos recebendo, vai conosco a todos os lugares os quais a nossa caminhada se faz presente. E que Jesus, Maria e que nossos mentores estejam conosco, estejamos abertos e receptivos a todo momento para esta divindade e esta luz que recebemos. E que assim seja. Um abraço e um excelente final de semana a todos.